Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe o ministério de louvor. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Estava se aproximando a hora do Senhor levar Elias ao céu por meio de um redemoinho. Então Elias disse ao seu companheiro Eliseu: fique você aqui em Gilgal, porque o Senhor me mandou a Betel. Eliseu, porém, respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Betel. Ao chegarem em Betel, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso falar mais nesse assunto. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui em Betel, Eliseu, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. E de novo Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida que não o deixarei ir só. E assim seguiram juntos para Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Eliseu, você sabe que o Senhor vai levar hoje o seu mestre Elias para o céu? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não é preciso falar nesse assunto. E Elias voltou a falar a Eliseu: Eliseu, fique aqui em Jericó, o Senhor me mandou ir até o rio Jordão. Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não deixarei ir só. E assim foram juntos. 50 discípulos dos profetas acompanharam os dois até a certa distância, e depois ficaram olhando de longe. Quando Elias e Eliseu pararam junto ao rio, Elias, tomando o seu manto, enrolou-o, bateu com ele nas águas do rio Jordão, e elas se separaram, formando um caminho por onde os dois passaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem do rio, Elias disse a Eliseu: que posso fazer por você antes de ser levado para longe? Eliseu respondeu: dai-me uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Você me fez um pedido difícil, Eliseu, disse a Elias. Entretanto, se você presenciar o momento quando eu for separado de você, o seu pedido será atendido. Caso contrário, não será atendido. Eles continuaram andando e conversando, e de repente surgiu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, e separou os dois. E Elias foi levado ao céu num redemoinho. Quando Eliseu viu isso, gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como os carros de guerra de Israel e os seus cavaleiros. E olhando para o céu, já não podia mais vê-lo. Então pegou suas vestes e rasgou em duas partes. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou até a margem do rio Jordão. Lá chegando, bateu nas águas com o manto e gritou: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando bateu nas águas, elas se separaram, um caminho por onde Eliseu passou a seco para a outra margem. Quando os discípulos dos profetas de Jerusalém olharam de longe, viram o que aconteceu e exclamaram: o espírito profético de Elias ficou com Eliseu. E foram ao encontro de Eliseu, curvaram-se diante dele e disseram: Eliseu, nós, seus servos. Aí eles falam que tem mais de 50 que queriam ir atrás de Elias. Amém? Vamos orar, falar com o Senhor. Peça para Ele falar no teu coração nesta manhã. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para ministrar a Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor tem sido tão bom, Senhor. O Senhor tem sido tão maravilhoso, o Senhor tem falado conosco. Nos momentos mais difíceis, o Senhor tem, Senhor, nos dado uma palavra de vitória. E o Senhor nos promete a cada dia, Senhor, que está conosco, que tem trazido um novo para nós. Os céus estão abertos, Senhor, para os teus filhos. Nós te louvamos e agradecemos. E mais uma vez, Senhor, estamos aqui nesta manhã, sedentos pela tua palavra, precisando ouvir algo do Senhor, Pai. E que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Use-me com palavras de conhecimento e sabedoria. E que essa palavra seja transformadora aos corações, renovadora, Senhor. E o teu nome seja glorificado ainda mais nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, como falamos, né, já consagrando hoje o mês de agosto de 2021, né, o ano do céu aberto que nós estamos declarando. Amém? Nós declaramos o ano
do céu aberto. Você crê, irmãos, nisso? Você crê que Deus está com você, que o céu está aberto na sua vida, na sua família? Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que por mais difíceis que serão os dias, como o pastor aqui, ele até citou aqui, né, ele disse, nós sempre ouvimos reportagens, e o pastor sempre está atento na parte escatológica, né, nós recebemos até um vídeo ontem, de um rabino judeu, falando sobre uma carta da ONU, né, de governo do anticristo, irmãos. Tudo caminhando para isso. Nós não tem como negar os sinais que estão tão fortes com a vinda de Jesus. Né? Então temos percebido isso, e como a gente tem falado aqui, que Deus tem mostrado, de dias difíceis ainda que virão, de coisas que virão, mas a gente tem a certeza, a convicção, de que nada vai nos abalar, amém? Nada vai nos separar do amor de Deus, que nós estamos firmes na fé, que o Senhor está conosco, Ele vai nos proteger de todo o mal, o Senhor vai nos dar saúde, vai nos dar proteção. É assim que nós temos que seguir, irmãos. É assim que nós temos que seguir a cada dia a nossa caminhada com Cristo, confiante no Senhor, acreditando no poder de Deus, não olhando para as circunstâncias, não olhando para o que há de vir de pior, não olhando, mesmo sabendo que isso vai acontecer, mas sempre olhando para Deus, sabendo que Ele vai nos guardar a cada dia, nos proteger. Amém? Então, é essa confiança que nós temos que ter, que o Senhor está conosco, Ele nos dá a vitória. Então, nós estamos aqui há 12 domingos, né? Vamos estar há 12 domingos até o primeiro domingo de dezembro, consagrando o nosso mês, o ano de 2021. Como nós consagramos o ano de 2020, nós consagramos o ano passado, né, o final de 2019, nós consagramos o ano de 2020, e louvado seja Deus por isso, que nós consagramos a cada mês, porque cada mês nós temos visto o milagre do Senhor na nossa vida esse ano. Cada mês nós temos visto o Senhor prover todas as coisas. Quantas bênçãos você tem contado, quantas bênçãos o Senhor tem abençoado. Coisas, né, às vezes pequenas, coisas grandes. Então, nós consagramos e temos a certeza que nós estamos consagrando 2021 e realmente será o ano do céu aberto, da restituição de tudo aquilo que foi perdido na nossa vida. Amém, irmãos? A nossa confiança tem que ser essa. Nós temos que acreditar nisso. Amém? E nós vimos aqui na palavra do Senhor um homem chamado Eliseu, hoje nós vamos falar dele, né? O Eliseu, o profeta Eliseu. E aqui era uma situação em que Elias, ele ia ser levado. E já ali todos já sabiam que ele ia ser levado. Deus tinha revelado isso. Porque eles perguntam, você sabe que hoje vai ser o dia que o seu mestre será levado? Falam para Eliseu. E ele diz, sim, mas ele falou, não fala nisso não. Provavelmente Eliseu estava com seu coração triste. Eliseu estava chateado. Ele não estava feliz. Porque as pessoas falavam, hoje o seu mestre vai ser levado. Você sabe disso, que ele vai ser levado hoje? Aí ele falou assim, eu sei, sim, mas não vamos falar nisso não. Eu não quero falar desse assunto. E eles sabiam que Elias ia ser levado, né, aos céus, que Deus ia levar Elias. E ali Eliseu, ele acompanha Elias nessa jornada. Ali a gente vê Eliseu junto com Elias, né, o mesmo ali grudado com Elias, não quis deixar Elias. E interessante que quando Elias sai ali de Gilgal para Betel, ele fala, fique aqui, Eliseu, não vá comigo não, fique aqui. Aí ele fala assim, não, eu vou com você, não vou te deixar só. E aí ele seguiu. Aí quando chegaram em Betel, vieram aqueles homens e falaram para Eliseu, você sabe que Elias vai ser levado? Aí ele fala assim, eu sei, mas não vamos falar nisso. Aí Elias fala, fique, Eliseu, não tem necessidade de você ir comigo não, fique. Aí ele, de maneira alguma vou te deixar só. Aí eu me lembro da nora, né, de Noemi, né, a Ruth, ela a mesma forma, onde você for eu vou, não abandonou a sua sogra. E ali na mesma situação, Eliseu fala, não vou te deixar aí só. E aí eles partem para Jericó, e quando chega ali também, ele fala, eu vou para Jericó, fique, né, ele fala não. E pela terceira vez, ele fala,
eu não vou te deixar só. Não vou te abandonar, Eliseu. Não vou te deixar só. E ali pela terceira vez, aí Elias cede, né, a isso, e eles partiram juntos, diz a Bíblia. Aí eles foram juntos. E chegaram diante do rio Jordão, e Eliseu ali grudado com Elias, junto com Elias. E diz a Bíblia que uns 50 dos discípulos dos profetas, que seriam futuros profetas, né, os discípulos dos profetas ali, sendo preparados para, né, o chamado, eles ficaram de longe observando, Elias e Eliseu. Eles seguiram de longe até um tempo, e depois eles ficaram só observando. E quando eles ficaram de longe vendo o que ia acontecer, só observando. E ali chegam diante de um rio, o rio Jordão. Elias, naquela autoridade de profeta que Elias tem, a gente já falou muito sobre Elias aqui, né? Elias pega o seu manto, enrola, e ele toca ali no rio, e o rio se abre. Você viu que não foi só com Moisés, né, gente, que aconteceu isso. Josué também aconteceu. É interessante Josué que fala que a cachoeira, a água parou até de descer. É interessante como que Deus faz os milagres, né? Como que Deus é poderoso para fazer, não tem nada que Deus não possa fazer para aquele que acredita, para aquele que tem fé, para aquele que determina o poder de Deus, como nós falamos aqui de Josué, vocês estão lembrados, né? Que ele declarou para o sol parar e o sol parou, irmãos. Então é isso, é a autoridade do profeta, é a autoridade do Senhor, acreditando no poder de Deus. E ali Elias tinha convicção de quem era Deus na vida dele. Ele pega, enrola aquele seu manto, coloca ali, e a água, ela se separa, e eles passam a seco. E Eliseu junto com Elias, observando Elias, observando o que estava acontecendo ali. Tudo ali ele queria aprender com Elias. E de repente ele fala: tá bom, vai, o que você quer de mim, Eliseu? Por que você está assim comigo? Por que você está grudado comigo? Por que você está tão perto assim? Por que você não quis ficar lá? Qual que é o motivo? Ah, não é de graça que eu estou aqui, não. Não é de graça que eu estou aqui com você, não, Elias. Elias, algumas traduções, essa que eu ia ler aqui na minha Bíblia no celular, na NVI, fala que Eliseu, ele pediu a herança profética de Elias. Ele falou assim, que eu seja aquele que vai receber a sua herança profética. E aí, algumas traduções falam da unção dobrada. Enrolei. A unção dobrada sobre você. Olha que ousado Eliseu. Elias já era um grande profeta. Elias, homem de Deus. E aí vem Eliseu e fala: eu quero essa unção sua. Só que não é essa unção só. Eu quero ela dobrada. Ousado. E Elias fala: é difícil que você me pediu, hein? É bem difícil isso que você me pediu. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Se você me ver indo embora, você vai receber o que você pediu. E foi o que aconteceu. Aí os dois se separaram e veio um redemoinho. Gente, é coisa de filme de ficção, né? Vocês imaginam isso? Comece a visualizar isso. Eliseu assim, ó, vem um redemoinho, Eliseu sobe lá. E aí primeiro eles vê a visão do carro de fogo, os cavalos de fogo no céu, aquela visão de... Não era Papai Noel o trenó não, viu, gente? O pastor até falando para ele do texto, ele falou: ó, Papai Noel... Brincando, né? Não é Papai Noel não, viu? Não era o trenó do Papai Noel não, era carro de fogo, cavalos de fogo. E ali... eles têm aquela visão, e aí vem aquele redemoinho, né? Começa assim e sobe, né? Elias para o céu. E aí Eliseu vê. E o manto cai, né? Fica ali, aos pés de Eliseu. E aí Eliseu pega aquele manto. Então ele fala: essa unção já está sobre mim, porque ele falou, se eu visse, eu ia receber. Então, provavelmente ele já entendeu que aquela unção estava sobre a vida dele. E aí o que ele faz? Ele chega até o rio, de novo. E agora? Eu não tenho mais Elias. Elias foi embora. E agora? Eu estou diante do rio. Só que ele aprendeu com Elias. Estava grudado com Elias. Estava próximo de Elias. Aí ele vê ali aquele rio. O que ele faz, gente? Ele faz a mesma coisa que o seu mestre,
que até aqueles homens falavam, o seu mestre vai ser levado. Então ele era o mestre de Eliseu. E ele pega, enrola aquele manto e ele coloca na água e fala, cadê o Deus de Elias? Né? Eu creio, ele estava dizendo, olha, cadê o Deus que estava com Elias? Que o Senhor, ele falou que eu ia receber, né, a unção. Aí automaticamente o rio se abre. E ele tem a mesma experiência. E aqueles que estavam observando de longe, continuaram observando e viram a atitude de Eliseu. E aí reconheceram que o Espírito que estava sobre Elias estava sobre Eliseu. Eles reconheceram, olhando de longe, e eles reconheceram. Irmãos, e se vocês estudarem a história, leem na Bíblia, a gente sempre incentiva vocês aqui lerem, né, o texto que a gente prega aqui. Então você vai ler essa semana, Reis, né, Primeira Reis, você vai ler os outros capítulos em seguida agora, para você conhecer mais sobre Eliseu. E você vai entender que Eliseu operou muito mais milagres do que Elias. São milagres diferentes, mas ele operou até o ponto do seu cadáver, dos seus ossos, ressuscitar um morto. Olha que coisa mais maravilhosa isso, a unção que estava sobre Eliseu, que veio a unção dobrada, que quando ele foi jogado, um morto foi jogado na cova onde estava Eliseu ali, tocou nos ossos Eliseu, o morto ressuscitou. Olha só, gente, que unção que estava sobre ele. Ele não era de brincadeira não, ele era careca também, igual o pastor assim, ó. Os moços tiraram sarro dele, olha lá o calvo, olha lá o careca, lá vem o careca. Eliseu não gostou da brincadeira não, mandou um urso lá. Mandou matar os moços, né? O urso apareceu. Então, se vocês estudarem, muitos milagres aconteceram através da vida de Eliseu. Porque ele recebeu esta unção dobrada. Né? Ele recebeu esta unção que estava sobre Elias, mas de uma forma dobrada. Ele recebeu essa herança de Elias. E por que Deus colocou essa palavra no nosso coração, irmãos, nesta manhã? Né? Nós estamos falando sobre o céu aberto. O que tem a ver, pastora, com o céu aberto? O que tem a ver, né? Vocês sabem que às vezes até o meu estilo de ministrar a palavra é diferente do pastor. Eu falo que eu queria ter essa unção dele aí, né? Estou perto dele, já estou querendo pegar a unção dobrada. Mas não precisa ir embora não, por favor. Não vai embora não, meu Deus do céu, não vai não, hein, tá? Mas eu estou tentando, a gente fica perto para aprender. Aprendi muito já, né? Tenho aprendido. Mas vocês sabem que um estilo meu, que eu gosto de ministrar, é ensinando. Pastoral. Gosto de ensinar. É o meu chamado. Eu gosto de ensinar as pessoas aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Para que as pessoas entendam a palavra de uma forma que ponham em prática a palavra de Deus. E nós estamos, irmãos, no mês quadrangular. Né? O mês que, dia 15 de novembro, a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, irá completar 69 anos. É uma senhora, né? Uma idosa já. Mas olha que senhora abençoada. Amém? Que igreja abençoada. Que igreja maravilhosa, irmãos. E essa igreja, o pastor José estava aqui pregando na quinta-feira, e ele perguntou, quem aqui, né, falou vários anos, né, de quadrangular, e os irmãos foram levantando a mão. Aí ele falou, quem tem mais de 30? Eu levantei a mão lá dentro. Eu, né, tenho mais de 30, 32 anos. O João, nem sei mais quando. O João já, quase junto com a Aimee já, né? Foi quase discípulo do Haroldo Williams. Quase discípulo do Haroldo Williams lá na tenda, né? A Sônia Telly não está aqui, posso falar dela. Sônia Telly foi nas tendas, viu, irmãos? A Ivone lá também, não, a Ivone nem ia chegar em você, né, Ivone? Você é tão mocinha lá. A Ivone nas tendas também, né? Então, irmãos, é uma igreja abençoada. Amém? Igreja quadrangular. É uma igreja abençoada. É uma igreja comprometida com o reino, que prega verdadeiramente Jesus Cristo como Salvador, batizador com o Espírito Santo, aquele que cura, opera milagres, cura a alma, e aquele que voltará um dia para buscar a sua igreja. Essa é a nossa igreja, nós pregamos isso, nós anunciamos. A igreja quadrangular não é uma igreja que nasceu de divisão, como a gente vê hoje, como está assim, tão normal hoje, divisões de igrejas, né? Ah, não concordo muito, vou abrir uma igreja, e vai.
Quantas divisões nós temos visto hoje, igrejas divididas, ministérios divididos, mas a igreja quadrangular, ela não nasceu de uma divisão. Ela não nasceu de uma divisão. Ela nasceu no coração de Deus, essa igreja. Amém? Aí nós costumamos ter uma frase que diz que a igreja quadrangular nasceu no coração de Deus para o coração dos homens. Mas eu costumo dizer que ela nasceu no coração de Deus para o coração de uma mulher. Orgulho de ser mulher na igreja quadrangular. Que é uma igreja que dá oportunidade, porque se eu estou aqui nesse altar, eu amo esta igreja, porque essa igreja me dá esta oportunidade de ministrar a palavra. Não tem distinção disso, né? Não tem distinção de homens, mulheres, moços, crianças. Todos têm oportunidade nesta igreja. É uma igreja que dá oportunidade. É uma igreja onde tem os melhores músicos do Brasil, tem os melhores pregadores do Brasil. Irmãos, essa igreja, ela é uma potência. Vocês não têm ideia. É o que é uma igreja que ela não está muito nas mídias. A nossa igreja, ela não está muito nas mídias, como algumas outras denominações que são bem menores que a nossa igreja, né? E elas estão na mídia, então elas são mais conhecidas que a nossa igreja. Mas a nossa igreja, ela é uma potência. Elas têm igrejas nossas que são em bairros, catedrais. Né? São catedrais de 10 mil, 12 mil pessoas em bairros. São igrejas que se preocupam com a família, né? Que zela pela família, o cuidado com a família. Então essa igreja é uma bênção. Essa igreja, o pastor falou aqui, num culto sobre o céu aberto, e o céu está aberto no templo, amém? O céu está aberto na igreja do Evangelho Quadrangular. O céu está aberto porque é uma igreja séria, é uma igreja comprometida, amém? É uma igreja que tem pastores abençoados, pastores que zelam pelo altar. Não é somente o pastor Josué, pastor Adriana, mas os pastores no seu geral, né, na sua essência. Os pastores da igreja quadrangular são assim. São pastores sérios, são pastores que zelam pelo altar, né, que zelam, que se preocupam. Eu às vezes sempre converso com a minha tia, ela deve estar assistindo, ela sempre nos assiste aí de manhã. Ela sempre fala da pastora dela, do pastor dela. E ela vem defender os pastores dela. E ela fala, meu pastor, pastor Eliseu, pastora Luciana, lá de Paulínia, amigo nosso. Uma bênção, um casal abençoado também. E ali ela sempre fala, nossa, minha pastora é séria. Minha pastora não gosta de coisa errada no altar. Minha pastora é assim, minha pastora é assim. Aí eu falo assim, eu conheço essa história aí, porque o pastor também é assim, Josué é igual. Então a gente vê os pastores da igreja quadrangular. São homens e mulheres, porque existem muitas pastoras titulares. Nossa pastora Rose é uma pastora titular na nossa região, né, que está à frente de uma igreja, como titular. Então, irmãos, nós temos visto isso, que os pastores da igreja quadrangular são homens e mulheres que zelam pelo altar, que se preocupam em agradar a Deus, que buscam a voz do Senhor para ministrar a palavra, que se empenham, né, em buscar. Nós vimos pastores na nossa região, nosso superintendente, o pastor Juarez, que muitos anos, né, se tem mantido firme como homem de Deus, e a pastora, uma mulher de Deus, sempre se mantido firme no altar, zelando pelo altar, né, zelando. Isso é importante, irmãos, você está nesta igreja. Como é importante você estar numa igreja desta forma, uma igreja que tem pessoas comprometidas com o reino. Então, quando você está assim, quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, nós falamos muito sobre isso. A cobertura espiritual, como é importante a cobertura espiritual, nós estarmos debaixo dessa cobertura. Porque hoje, muitas pessoas estão sem cobertura. As pessoas estão vagando por aí, cristãos que estão perdidos, cristãos que estão sem pastoreio, cristãos que estão para lá e para cá, que não tem uma cobertura. E a palavra de hoje é que o céu, eles permaneçam debaixo do manto profético, mantém o céu aberto. Permanecer debaixo do manto profético, mantém o céu aberto. Amém? Então, se você quer que o céu continue aberto para você, que você fique debaixo desta cobertura do seu pastor, que você fique debaixo da cobertura da sua igreja, irmãos. Como é importante isso. Como é importante nós entendermos isso.
Porque o inimigo quer roubar isso de você, ele quer quebrar princípios, ele quer que você, aliás, quebre princípios. Ele quer que você saia dessa cobertura, para que você seja presa fácil. Então fique atento nesses últimos dias, fique atento no que está por vir, irmãos. Fique firme debaixo desse manto, fique firme debaixo dessa cobertura. Nós temos que entender isso, que o maior patrimônio de uma igreja, nós igrejas temos que entender isso, que o maior patrimônio da igreja é o pastor. Ele é o maior patrimônio da igreja. Você tem que entender isso, como é importante a vida do pastor na sua família, como é importante o seu pastor na sua vida espiritual, e nós temos que entender isso. Nós temos que estar debaixo desse manto pastoral. Nós temos que entender como é importante isso, como nós temos que cuidar do patrimônio maior da igreja, que não são nada material aqui, mas é o pastor da igreja. Por isso que a Bíblia fala, ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. É bíblico. Nós temos que entender isso, como é importante o pastor na igreja. E você quer que o céu permaneça aberto para você, esteja debaixo desse manto profético. Infelizmente hoje nós temos visto isso, irmãos, que muitos estão o quê? Longe, né? O comprometimento dos cristãos hoje não é como antigamente, não é como Eliseu aqui, não tem sido como Eliseu. O comprometimento com o profeta, o comprometimento com a sua igreja não tem sido como na época em Atos dos Apóstolos. Eu creio que eu sei que é devido ao cumprimento da palavra de Deus, o amor de muitos esfriaria, né? A fé seria abalada. Então a gente sabe que ia acontecer isso, mas muitos estão longe, como aqueles ali, aqueles discípulos dos profetas, só observavam de longe, aprendiam, mas de longe. Quem recebeu, gente, a unção profética, quem recebeu a unção dobrada, foi quem estava perto. Quem estava debaixo foi Eliseu. Os outros só observaram. Então você quer receber o milagre, você quer ser tão tremendamente usado pelo Senhor, esteja debaixo desse manto profético, esteja perto. Não fique de longe não, porque você só vai observar, você só vai ver os outros fazer. Você só vai ver acontecer com as pessoas. Você não vai perceber que não vai acontecer nada na sua vida. Por isso que muitas vezes não acontece. Por isso que às vezes o céu está fechado. Porque você está longe. Muitos estão longe. Só observando de longe. Como a gente tem visto isso nos últimos tempos. Como nós temos visto isso, irmãos, infelizmente. Não está mesmo comprometimento com a igreja e com o seu pastor. Não tem mais aquele comprometimento da igreja mais. Muitos têm abandonado a sua igreja, muitos têm deixado o seu pastor. São poucos aqueles que chegam, vou com o Senhor, não vou te deixar não. Pode contar comigo. São poucos. Muitos estão deixando isso. Estão observando de longe. E sabe o que acontece, irmãos? Esses dias nós estávamos conversando, eu e o pastor Josué, de uma preocupação. Como pastor, que a gente fala para vocês, nós estamos aqui. E eu quero dizer algo para vocês. Eu não estou aqui desabafando não, viu, irmãos? Eu não estou aqui ferida não. Graças a Deus meu coração é limpo. Graças a Deus. Às vezes a gente tem algumas tristezas, mas o Senhor já trata. Eu não tenho problema com isso. Eu não estou aqui jogando indireta para ninguém. A gente sempre fala isso, né? Porque é bom falar, né? Igual eu falei, que se eu fosse jogar indireta, eu ia no Facebook. Eu ia escrever lá. Não estou jogando indireta para ninguém, não estou desabafando. Eu só estou aqui como pastora de vocês, preocupada com a igreja, preocupada com princípios sendo quebrados. Por isso que muitas vezes o céu está fechado na sua vida, na sua casa, na sua família, você não tem entendido. Então eu estou aqui como pastora para orientar, para mostrar para vocês por que muitas vezes acontece isso, que Deus está falando com você. Então eu não estou para desabafar aqui não, mas estou dizendo que nós estávamos conversando, eu e o pastor, da nossa preocupação como pastor, da nossa preocupação com as crianças da igreja,
que nós estávamos comentando. Esses dias foi o dia do pastor, irmãos, dia primeiro domingo de outubro, né? Foi o dia do pastor. Nós não recebemos uma oração. Nós não recebemos não estou desabafando, igual eu falei, não estou dizendo que eu estou triste por isso. Estou dizendo como que isso tem se perdido, isso não é bom. Não é bom acontecer isso, deixar para lá, irmãos. Sabe por quê? Eu vou falar para vocês por que não é bom. Não é porque a gente quer ganhar presente, que a gente quer ser mimado, não é isso, irmãos. Não é que a gente quer ser reconhecido e ser aplaudido. Não é nada disso. Eu quero que você entenda a revelação de Deus para a igreja. O que tem acontecido. O pastor preocupado, ele falou assim, Dri, eu estou preocupado. Por quê? Antes, nós víamos as crianças aqui na frente, nos cultos, fazendo homenagem para o pastor. As crianças sendo preparadas, os jovens fazendo teatro, as mulheres empenhadas para fazerem, a igreja empenhada e trabalhando junto, fazendo as homenagens para o pastor. E sabe o que acontece? Tem se perdido isso. Que nenhuma oração nós recebemos no dia do pastor. Graças a Deus, nós recebemos muitas mensagens, nós recebemos. Mas eu estou dizendo a importância disso aqui no altar. E nenhuma oração. E sabe o que acontece? As crianças não vão ser inspiradas a receber esse ato profético. As crianças estão longe também do pastor. As crianças estão longe. Mas por que as crianças estão longe, irmãos? Porque os pais estão longe. A nossa preocupação em trazer as crianças de volta para a igreja, irmãos, tem sido muito grande. Ai, mas não pode abrir, pastor. Ai, por causa da pandemia. Mas, irmãos, nós somos pastores, nós temos coração de pastor. Nós nos preocupamos sim, porque as crianças, elas amam vir na igreja. Só que vai ficar, porque elas já estão quase 1 ano sem vir na igreja. Sabe o que vai acontecer? Elas vão perder o gosto de vir para a igreja. E elas são futuro. Os futuros, não, elas são presentes da igreja, mas elas são futuros pastores, futuros líderes, futuros obreiros do altar. Então nós temos visto como tem se perdido isso, irmãos. E não pode se perder. Não pode. As crianças têm que estar na igreja. Quantas crianças que não imitam o pastor? Que lindo isso. Não pode se perder isso, irmãos. Não pode. Crianças que oram nas suas casas, pegam a Bíblia e faz culto de brincadeira. Porque ela tem o pastor como referencial, ela olha ali o pastor, ela vê o pastor ali. E isso é bom para o futuro da igreja, porque ela está ali perto, está observando o pastor. Então, nós temos visto isso, irmãos, como que o inimigo tem trabalhado. Para que as pessoas saiam do manto, saiam debaixo da cobertura. Fique atento a isso. Se você não está saindo do manto, se você não está saindo da cobertura. Moços e moças, jovens, que não estão aspirando mais o ministério, porque estão longe do manto, estão longe do pastor, estão longe da igreja. Meu Deus, nós estamos tão preocupados com os jovens. E eu e o pastor, a gente sempre conversa sobre isso. Nós estamos preocupados com os jovens, nós amamos os nossos jovens. E nós temos visto que os jovens não estão no templo mais. Os jovens não estão perto, sabe por quê, gente? Estão longe do manto. Tem um monte de pastor que pastoreia eles. É muito preocupante isso. Você sabe o que acontece? Muitos pastores para uma ovelha só hoje. Muito pastor para ovelha só. É muito pastor na rede social que não tem comprometimento, às vezes, com uma igreja titular. Porque é o pastor da internet. E aí o jovem ama aquele pastor, porque ele conhece a estrela, ele conhece o artista, porque acaba sendo um artista, porque é famoso na internet. Mas não conhece o dia a dia ali da pessoa, não está junto igual você conhece o pastor Josué. Você sabe os defeitos do pastor Josué, você sabe os mau humor dele às vezes, sabe os meus. Porque você convive com a gente, você sabe que a gente é humano, que a gente tem essas coisas mesmo. Mas a gente é homem e mulher de Deus e a gente quer, e a gente pode inspirar sim, se você está perto. E aí as pessoas ficam assistindo, aí esses tempos eu achei interessante. Porque o que a gente percebe, irmãos, é sério o que eu estou falando para vocês, irmãos. É uma preocupação de pastor, uma preocupação de pastora com a igreja, porque o inimigo tem conseguido isso, que princípios sejam quebrados. E aí o céu está fechado. Não está sendo abençoado, não está dando a continuidade no ministério.
por causa disso. E aí a gente vê assim, muitos, a gente prega aqui, orienta, só que ele vai ouvir o pregador lá da internet. Ele dá ouvido à pregação da internet. Ele quer ouvir aquele pregador. E aí o que o pastor fala mais, não tem valor mais. O seu pastor, a cobertura sua. Irmãos, eu falo com propriedade. Porque eu só tive 2 pastores na minha vida. O meu pastor que me batizou. E esse aqui que é o meu esposo, que é meu pastor. Que eu só deixei a minha igreja para casar. Então eu posso falar com propriedade isso. Porque eu sempre ouvi o meu pastor. Eu nunca fui moça, da época de jovens, de ficar indo na igreja visitar. Eu não gostava disso. Eu sempre ia na minha igreja, nos meus cultos. Eu sempre honrei o meu pastor. Eu sempre ouvi o meu pastor. Pastor Carlos, um homem de Deus. Sempre ouvi ele. Sempre o que ele tinha para me ensinar. E depois que eu sempre ouço o meu pastor como meu esposo. Não fico ouvindo. Irmão, não estou dizendo que você não pode assistir mensagem, não estou dizendo que você não possa. Eu também ouço muitas vezes, né, algumas mensagens que vai nos fortalecer. Não é isso, irmãos. Estou dizendo que as pessoas estão saindo do manto profético, estão saindo da direção do seu pastor e estão buscando muitos pastores. E aí não chega a lugar nenhum. Então que você esteja debaixo da unção profética do seu pastor. Que você entenda isso, como é importante isso na sua vida como cristão. Que você entenda como é importante a continuidade da igreja. Né? Hoje as pessoas não estão sendo inspiradas, às vezes, a ir para o ministério por causa disso. Muitas coisas que eu aprendi hoje, que eu gosto de visitar, fazer visita, eu gosto de fazer visita. Eu aprendi indo visitar com o pastor. Atendimentos que a gente faz no gabinete. Eu aprendi junto com ele ali, olhando ele fazendo, parte de libertação que Deus usa muito ele. Eu acompanhando ali, olhando, a gente aprende, porque está junto, irmãos. Porque a gente está junto. Então você tem que estar junto, você tem que estar debaixo do manto. Não se afasta não fica de longe não, que você vai perder essa unção, você vai perder, o céu vai se fechar, fica perto. Eu não estou dizendo que é só obreiro que tem que ficar perto, não. É a ovelha, é todos. Tem que estar perto, irmão. Que vai respingar em você a unção, amém? Você está perto, vai respingar, está junto ali, vai cair. Vai estar perto de você. Então tem que estar perto, de longe não vai alcançar, não. Não fique longe, fique perto. Aqui Elias precisava disso, Deus sabia disso. Vocês veem que antes, a história de Elias estava em depressão. Um período da vida dele, já cansado de ser perseguido ali. E ele estava na caverna, depois daquela situação, ele já estava encerrando o ministério dele. E ele estava um pouco deprimido, né? Porque ele estava naquela caverna pedindo a morte. Ele queria morrer. Elias queria morrer. E olha só, irmãos, como que muitas vezes, né, a gente tem visto hoje, infelizmente, de uns anos para cá, acho que principalmente o ano passado, né, que foi mais intenso, suicídio de pastor, foi um atrás do outro, uma coisa diabólica, uma coisa terrível. Como a gente tem visto isso crescer, irmãos. Porque, irmãos, caso de Elias aqui, esse próprio Elias, o profeta, passou tudo isso. Aí Deus coloca alguém do lado dele, até no momento final, para ele ir até o final ali. Aí coloca, eu vou com você, Elias, até o fim. Então é isso, irmãos, que o pastor precisa. Aí ontem mesmo, a gente já tinha preparado essa palavra, mas o pastor Juarez mandou no grupo dos pastores, né, uma frase, né, um banner. Eu quero ler com vocês aqui, ó. Ore pelos seus pastores, olhe pelo seu pastor. E é uma estatística, irmãos, olha que triste isso. 97% dos pastores já foram traídos e falsamente acusados pelos seus líderes de confiança. 97%. 70% dos pastores batalharam contra a depressão. 1.500 pastores desistem a cada mês. Apenas 10% se aposentam como pastores.
São poucos aqueles que chegam até o final da vida. Igual eu vejo o pai do pastor Manassés, que é um exemplo de homem para mim. Ele é um exemplo, irmãos, o pastor. E ele é um homem de Deus até hoje, ele ensina a gente. Ele é jubilado, né, pastor Manassés? Jubilado da Assembleia de Deus, um homem honrado. E são poucos que a gente vê isso. Que consegue chegar até o final da sua vida bem, como pastor ainda, continuou como pastor. O que a gente vê? Muitos, ele já foi pastor. Morreu, desviou, foi desviado. Quantos que não estão assim, que eram pastores? Às vezes estão nas ruas como mendigos. A gente vê as pessoas que fazem aí. Era pastor, era líder, era um obreiro na igreja. Então a perseguição, irmãos, vocês não entendem como a batalha é maior na vida do pastor. A batalha espiritual, como que ela é mais intensa. Porque vai ferir o pastor, as ovelhas vão dispersar. A batalha é intensa contra a vida do pastor. O diabo quer acabar com isso. 80% dos pastores sentem-se desencorajados. 94% das famílias de pastores sentem pressão no ministério. 78% dos pastores não têm amigos íntimos. 90% dos pastores trabalham entre 55 a 75 horas por semana. E é verdade. Ainda, o pastor Josué, ele vive essa vida, mas ele tenta se organizar. E pelo menos sempre a gente tira férias, né? A gente consegue tirar as nossas férias, foi um propósito que a gente fez. A gente sempre em janeiro, a gente tira uns dias para descansar. Imagino se não fosse esses dias para descansar, né? E muitos pastores não fazem isso, quase a maioria. Não descansam, não tem férias. E ainda quando são jovens, estão indo naquela luta, não estão percebendo quão mal estão fazendo para si mesmos. Mas eles não têm condições, às vezes, de sair. Né? Porque realmente, às vezes, não tem como. Nós temos aqui pessoas de confiança, que nós deixamos, né, líderes, para ficar, que nós treinamos, mas muitos não têm. E aí não tiram férias e trabalham muito, desgastante. Um índice elevadíssimo de pastores já pensaram ou tentaram suicídio. E fora os que já fizeram isso, né, como a gente falou. Então, meus queridos, a unção profética é muito importante. É uma palavra de alerta daqui para frente. Porque é uma palavra de nós estamos aqui na igreja, comemorando o aniversário da nossa igreja. Nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja aqui local também. É uma igreja abençoada. Tem problema, tem defeito? Tem, irmãos. Tem, a gente é ciente disso, eu não posso... Imagina, quem sou eu para falar que não tem? Imagina. Tem defeitos, tem sim. Pastor tem defeito, eu tenho. Mas defeitos de temperamentos. Né? Igual eu, por exemplo, falo demais. Né? É um defeito. Mas é de temperamento, irmãos. Mas, louvado seja Deus, eu costumo dizer isso para vocês, que vocês têm que agradecer a Deus pela vida do seu pastor, da sua pastora, que nós zelamos pelo altar, de não ter pecado no altar. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Não vou dizer, eu falo com todo temor isso. A gente procura vigiar para não cair, irmãos. Porque o diabo, ele procura cada dia destruir mesmo a vida do pastor. Então, a batalha espiritual na vida do pastor, ela é terrível. Então, que você entenda isso. Mantenha o céu aberto na sua vida. Esteja debaixo do manto. Se você pensa, eu vou sair da igreja. Eu vou deixar essa igreja. Às vezes passou isso na sua cabeça. Porque o pastor Josué é assim, às vezes é assim. Irmãos, cuidado. Cuidado que você está pensando de deixar o seu pastor. Às vezes você que está na live, você é de uma outra igreja, tem o seu pastor. Preste atenção, irmãos. Fique debaixo do manto profético. Fique debaixo, porque a unção vai vir sobre a sua vida. O céu vai se abrir. Você vai ver sinais no céu, como Eliseu viu. Mas esteja do lado. Esteja perto. Esteja mais perto ainda. Traga os seus filhos perto. Ensina os seus filhos a honrar o pastor. Ontem o pastor até falou para mim. Da Júlia. Ela veio, a Fernanda aqui, trazer umas doações, aí ela chegou para o pastor,
E ela falou assim, pastor, eu te amo, pastor. E aí ela, né, aquilo quebrou o coração do pastor, né? Então a gente vê, irmãos, o carinho que a gente tem, né, dos filhos dos nossos irmãos, isso é muito bom. Né? A gente ser, eles olharem para a gente, ai, eu quero ser como um pastor, quero ser como uma pastora, e fica imitando. Isso é bom, irmãos. Porque se eles não imitar o pastor, se eles não imitar, o que eles vão imitar? Eles vão imitar a dançarina de funk? Será que é isso que eles vão imitar? É o que é o referencial deles? O que eles têm para imitar? O que eles vão imitar, irmãos? Então nós temos que eles façam brincadeira de culto sim na casa, que eles brincam de ser pastor, que eles brincam de ser professor na escola bíblica, que eles brincam de ser líderes. E aí não pode se perder isso. Então, meus queridos, que seja um alerta para todos nós. Não saia do manto. Você que está com a sua mente um pouco assim, confusa em relação a isso. Sair da igreja, ficar na igreja. Ai, será? Estou longe do meu pastor. Não fique, irmãos. Fica perto. Fica perto, irmãos. O pastor precisa disso, de pessoas também que estejam do lado dele. E que ele possa contar, que ele possa falar, não, pastor, eu vou com você. Eu estou junto, pastor, vamos junto. Porque, irmãos, na hora que é para orar, para expulsar um demônio, na hora que é para abençoar a família, para fazer um casamento, para ir no aniversário, para abençoar na hora para orar por uma cura, pastor é uma benção, né? Mas na hora que ele precisa do apoio, na hora que ele precisa ser honrado, cadê? Então, irmãos, estou dizendo isso, como eu já falei, não como um desabafo, mas como um ensinamento para a igreja. Amém? Como ensinamento. Porque isso não é só eu, a gente convive com pastores, pastores feridos, pastores. E aí, ontem eu conversando, a gente teve uma reunião, né, com a pastora Cláudia, as pastoras conversando até mais ou menos sobre isso. E eu usei uma palavra o seguinte, que nós como pastores, nós temos que tomar cuidado. Porque o inimigo, ele quer mexer com o pastor também. Ele quer que o pastor pare de fazer o que ele está fazendo. Porque está dando um bom resultado, está dando fruto no mundo espiritual. Então o inimigo quer que o pastor pare. E sabe o que acontece? Aí o pastor é ferido, é desonrado, é humilhado, é ingrato, né? Sofre ingratidão. Aí o que acontece? A tendência, se nós como pastores, nós não nos refugiarmos no Senhor Jesus, no oleiro, né? Ir no Senhor, pedir apoio, pedir para que o Senhor nos cure. Aí acontece o seguinte, nós não queremos mais fazer. Aí a gente vai generalizar. Eu não vou mais atender ninguém, porque quando a gente atende, a gente fica com a pessoa, a gente dá apoio, a gente cuida. A pessoa chegou na igreja, né, não era nada na vida, tinha tudo destruído, no vício. Aí através do nosso apoio, através do nosso tempo de ir lá e de fazer, e de correr aqui, correr ali, a pessoa mudou de vida. E aí essa pessoa que deixa depois e abandona. E se a gente entender, olhar por esse lado, a gente não quer fazer mais para ninguém. Entende? Então por isso nós temos que receber orações, cobertura espiritual cada dia. Para que isso não seja, que caia no coração. Então, meus queridos, entendam isso. O céu está aberto, nós estamos no mês quadrangular. Ame a sua igreja. Ame a sua igreja. Defenda a sua igreja. Ame o seu pastor. Defenda o seu pastor. Esteja próximo do seu pastor. Mesmo que, como eu vi aqui quinta-feira, o pastor, vamos orar, irmãos, vamos orar toda quinta-feira. Aí eu vi a cara dos irmãos aqui, deu dó deles. Falei, pastor, por amor, que dó que eu estava dos irmãos. Não sabia quem estava mais cansado ali. O Flávio dizendo que foi para Avaré, não sei aonde. O Gerson, acabou de chegar do trabalho. O Aliandro, acordei às 5 horas da manhã. Aí começou um falar. Falei, oh Deus, coitados dos meninos, né? Tudo cansado. Mas estava ali do lado do pastor, irmãos. Orando aqui, depois do culto, quinta-feira, no outro dia trabalhar. Mas é isso, irmãos. Esteja perto, mesmo que você ache que é cansativo, mesmo que você ache que vai ter que pagar um preço, pague esse preço que vai valer a pena, o céu vai se abrir para você. Você vai ver sinais no céu, a unção vai vir sobre você, aprenda, observe.
né? Começa a observar mais de perto, não como os outros observaram de longe, porque Eliseu fez o que Elias fez. Ele estava perto ali, ele viu como Eliseu fez, e ele fez a mesma como Elias fez, e ele fez o mesmo jeito. Só que aqueles que estavam de longe tiveram que reconhecer a unção de Eliseu depois, porque só estavam de longe. Então vivencie o milagre, esteja debaixo do manto. Amém? Curve a sua cabeça. Deus colocou essa palavra de ensinamento, irmãos, de alerta, porque é o que tem acontecido na igreja de hoje. As pessoas não estão mais comprometidas, é a geração, né, que deixa emprego, que não tem comprometimento com o seu emprego, com o seu patrão, não tem comprometimento com a sua família mais. É a geração de hoje. Já não está dando certo, vamos separar. Tudo é assim hoje, a troca, quebrou, não deu certo, vamos consertar, vamos jogar fora. É a geração que joga as coisas fora. É a geração que destrói tudo. Nós não podemos cair nisso, meus queridos. Fica firme, passe o que for, passe a luta que for, fica firme. Não deixe o inimigo jogar na sua mente esses pensamentos, não. Não deixe o inimigo confundir a sua mente, não. Volte debaixo do manto, moço, moça, volte. Traga as crianças, volte. Não pode não, irmãos, não pode ficar longe. Você está afastado como obreiro, está afastado como líder, não fica não. Está magoado, vai pro oleiro, vai lá pro Getsemane, fala com Cristo, pede para o Senhor libertar você, tirar a mágoa do teu coração, tirar a tristeza, tirar sentimento de um monte de coisa que às vezes passa na sua cabeça, fica dando lugar para isso, e você está ficando longe. Não, você cai em depressão assim. Tem que estar perto, irmãos, tem que estar no templo, como o pastor falou, tem que estar no templo. Deus manifesta a glória dele no templo. Então não fique longe. Se aproxime, Deus está falando com a gente, Deus está falando com a igreja. Daqui para frente se virão dias mais difíceis. Então que você esteja debaixo dessa cobertura, irmãos. É muito importante sim, esse negócio de ficar debaixo de cobertura de pastor, de cobertura de igreja, tem uns pregadores aí da internet que falam contra isso. São totalmente contra. Tem um até que foi da nossa igreja, que fala mal mesmo. Fica nas internet falando que não tem que ter pastor. Não existe isso. Que homem vai estar debaixo de cobertura de homem. Tem um monte. Agora vai de nós ouvirmos quem? Ouvirmos a voz do Senhor através do nosso pastor? Ou ficar ouvindo essas conversas, ficar ouvindo esses outros pregadores? Toma cuidado. Toma cuidado das vozes que você tem ouvido. Ouça a voz profética, irmão. Esteja debaixo do manto profético, debaixo da cobertura. Honre sim o seu pastor. Ame o seu pastor, ore por ele. Cubra ele de oração. Para que ele seja instrumento de Deus na sua vida. Quantas bênçãos você tem recebido através da vida do seu pastor. Através de palavra profética, profetizada aqui nesse altar. Muitos irmãos foram próximos, têm sido próximos. De palavra profetizada aqui, de desafios que o pastor já lançou aqui. Porque não é para qualquer pastor, que tem pastor que tem medo de fazer isso. De desafiar o povo. De voto. O pastor não tem medo não, porque ele sabe que você vai ser abençoado. Quantas mensagens, quantas palavras. Então abençoe o seu pastor. Esteja debaixo do manto. Não se afaste disso. Se tiver problema, arrume, conserte. Não joga fora não. Saia disso, de ficar de pensamentos de destruição. Nós precisamos, o pastor precisa do apoio da igreja, irmãos. O pastor precisa da motivação. Ele precisa estar motivado. E quanto mais o pastor está motivado, mais você é abençoado. Porque mais ele quer fazer, mais ele quer orar, mais ele quer determinar. Você imagina o pastor em depressão, o pastor deprimido, o pastor, graças a Deus, não, né? Estamos assim. Mas, irmãos, quantos que não estão? Como um pastor pode estar deprimido? Como que ele vai levar a igreja? Se ele está desmotivado com a igreja, se a igreja não está apoiando, se a igreja não está junto. Agora um pastor motivado, irmão, ele vai, ele faz, ele conquista e cresce a igreja.
É isso que tem que ser, a igreja tem que estar junto, tem que estar debaixo do manto. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante da Tua presença, Senhor, as nossas vidas. Ah, Deus, como nós temos visto, Senhor, o inimigo trabalhar. O inimigo tentar, Senhor, fazer com que quebramos princípios, Senhor, de autoridade sobre as nossas vidas. Tem misericórdia, Pai, que possamos estar debaixo desse manto profético, que possamos entender, Senhor, como é importante, Senhor, estarmos ao lado do pastor, estarmos do lado da nossa igreja, amarmos, Senhor, lutarmos pela nossa igreja, lutarmos junto com o nosso pastor, estarmos na visão, Senhor. Nos ajude, Pai, se tiver alguém que está confuso, que o inimigo está trabalhando na mente, Senhor, tira, Senhor, isso agora, tira esses pensamentos malignos agora, Senhor, que essa pessoa possa voltar, Senhor, que esse jovem possa voltar, que esta moça, esse moço, esta criança, possa estar, Senhor, perto, possa estar perto do pastor, Senhor, possa estar na igreja, no templo, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Nós pedimos, Senhor, que toda ação diabólica, porque isso que é uma ação diabólica, esses pensamentos malignos, Senhor, esteja por terra em nome de Jesus, Pai. Que possamos continuar a cada dia firmes, Senhor, naquilo que fomos chamados. Deus, que possamos estar a cada dia aprendendo, Senhor, com os nossos líderes, Senhor. Que possamos amá-los, respeitá-los, honrá-los, Senhor. Eu falo por mim também, porque eu tenho os meus líderes, Senhor. Eu tenho as autoridades que estão sobre mim, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda a cada dia a amar, me ajuda a cada dia a honrar, Senhor, está perto. Ah, Deus, que eu não me afaste dos meus líderes, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, oh Pai. E que esta unção esteja sobre a minha vida, esteja sobre a vida da igreja. Que o céu se abra, Senhor, sobre esta unção profética, Senhor, este manto profético. Oh, Deus, que possamos ver estes sinais, Senhor. Em nome de Jesus, oh Pai, trabalha no coração. Trabalha com cada um, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, se coloque em pé. Nós vamos agradecer. Eu gostaria de convidar o pastor aqui. Nós vamos orar por ele. Nós vamos orar pelos pastores. Nós vamos agradecer a Deus pelos e-mails de gratidão. Nós vamos agradecer agora pela nossa igreja. Amém, nós vamos agradecer por essa igreja tão acolhedora, que abriu as portas para você. Um dia você chegou aqui. Como estava a sua vida? Como estava a sua família? E olha agora, que bênção que Deus fez na sua vida, irmãos. É porque essa porta está aberta. É porque tem profeta aqui. Amém? Então que você possa agradecer, ser grato por isso. Ser grato por isso. Que você possa agradecer agora. Estenda as mãos aqui, vamos abençoar. Vem cá, irmão. Vamos abençoar o nosso pastor, vamos abençoar a nossa igreja, agradecer. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Deus, nós colocamos agora, Senhor, a vida do nosso pastor, Pai. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor. Nós primeiro agradecemos a Ti pela vida do Teu filho, Deus, que tem se dedicado tanto ao Teu reino. Deus tem pago um preço alto, Senhor, para manter, Senhor, a palavra do Senhor envolvida nos corações. Deus, Ele não tem medido esforços, Senhor, para, Senhor, trabalhar para Ti, porque Ele faz com amor, Deus. Ele faz com dedicação a Tua obra, o Teu reino, Pai. Deus, nós Te agradecemos pela vida do Teu servo. Que o Senhor cobre ele com Teu sangue de todo ataque do diabo, de toda batalha espiritual, que ele possa vencer, Senhor. Que a cada dia, Senhor, ele possa estar debaixo da cobertura do Senhor, das autoridades dele. Que ele possa a cada dia ser fiel. Que a cada dia, Senhor, ele possa ver os céus abertos sobre a vida dele, Pai. Nós declaramos, Senhor, a cada dia um renovo, Pai. Nós declaramos a cada dia, Deus, a cura, Senhor, de qualquer enfermidade. Nós declaramos saúde para o Teu servo, que ele possa continuar, Senhor, a cada dia trabalhando para Ti, com amor, com dedicação, com motivação.
Ah, Deus, em nome de Jesus, a tua igreja agora abençoa, Senhor, o teu servo. A tua igreja abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Deus, coloca um amor a cada dia, Senhor, nos corações, Senhor, pelo teu filho. Que possamos estar juntos, Senhor, nesta caminhada. Que possamos ser a cada dia uma família unida, Senhor, a família de Cristo, a família quadrangular, Senhor. Que possamos estar juntos a cada dia, Senhor. Que possamos caminhar juntos até o fim, Pai. Em nome de Jesus, nos fortaleça a cada dia. Abençoe a minha vida, a minha filha, que somos, Senhor, família sacerdotal aqui neste lugar. Cobre-nos com teu sangue, nos abençoa, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Muito obrigado. E nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta igreja. Nós te agradecemos, Senhor, porque é um mês quadrangular. Nós te agradecemos, Senhor, porque tivemos a oportunidade de um dia, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Obrigada, Jesus, porque há 32 anos, Senhor, eu tomei essa decisão, Pai, de aceitar o Senhor como Salvador da minha vida. E foi a melhor decisão da minha vida, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor, pelo meu pastor, Senhor Carlos. Muito obrigada pela minha pastora Suzana. Obrigado pelo meu pastor Juarez. Obrigado pelo meu pastor Toninho, pelo meu pastor Mário de Oliveira. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus pastores, Senhor, pelos meus líderes, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Sou grata a Ti, Senhor. Este mês é o mês da gratidão. E nós agora queremos, Senhor, agradecer a Ti, Pai. Porque nós temos recebido palavra, nós temos recebido, Senhor, direção do Senhor neste lugar. Deus, muito obrigada, Espírito Santo. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, entenda essa palavra que Deus falou no teu coração. Não é à toa que Deus está falando, irmãos, por causa disso. Porque o diabo quer roubar isso de você. Quer te confundir. Tirar você debaixo da cobertura espiritual. Irmãos, infelizmente, eu já vi pastores com problemas, né? Infelizmente, com pecado no altar. E são pastores que estavam ministrando, colocando a mão na cabeça de pessoas. Olha a cobertura dessas pessoas. Então você tem que agradecer a Deus. Você está debaixo da cobertura de um homem de Deus. Amém? Que tem sim os seus defeitos, que eu sei bem, eu convivo com ele, eu sei, viu? Ele convive comigo também, eu sou muito chata. Mas, irmãos, é de Deus. Amém? Então você tem que louvar a Deus por isso. Então pense, o inimigo tem tentado tirar isso da igreja. Quer tirar você dessa cobertura. Fica firme. Não se afaste, não. Fica mais perto ainda daqui para frente. Amém, irmãos? Nós precisamos de vocês. Nós precisamos da igreja. Nós precisamos sentir, por mais que a gente entende, né, que a gente está na dependência de Deus, mas muitas vezes nós precisamos de um agrado, sim. Muitas vezes nós precisamos de uma oração, muitas vezes nós precisamos de um presente, muitas vezes nós precisamos ser honrados, sim. Isso é bom, motiva a gente. Aí nós ficamos mais constrangidos ainda, porque a gente é, como a gente é muitas vezes por muitos irmãos, né? Constrangido, os irmãos nos abençoam e a gente ora mais ainda pela pessoa, né? Porque a gente fica constrangido. Então constrange o seu pastor com amor. Amém? De tanto carinho que você vai dar, tanta atenção, tanto que você vai motivar ele, que ele vai ficar constrangido, ele vai querer fazer mais ainda. Amém, queridos? Que Deus abençoe e leve essa palavra no teu coração.